Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da ETEC Nova Rede Brasil. Nós temos feito aí um trabalho bem bacana, com bastante cadência, né, de apresentação de lives aqui na ETEC. Todas as semanas a gente está colocando um material novo, super legal, disponível online. Vocês podem ver aí que bem recentemente a gente teve uma live para garantir jornada segura para a nuvem, conscientização em tempos de pandemia, como aumentar a produtividade e maturidade do SOC. Sempre são os temas aí com o nosso DNA, né, da ETEC Nova Rede, voltado para a segurança da informação. Temas interessantes que são atuais aí com as dores do mercado. Então, eu quero aproveitar o momento aqui para convidar vocês todos a compartilhar, a se inscrever nas nossas mídias sociais, né? A ETEC tem página no LinkedIn, no Facebook, no YouTube. Eu quero convidar todos aí a curtir, compartilhar os nossos materiais para que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas. E agradecer a todos vocês pelo tempo, pela presença, por estarem aqui com a gente hoje em mais essa live. Hoje, para esse bate-papo que nós vamos ter, tem duas feras aqui do mercado. A Sabrina Mota, que é especialista em privacidade, está trabalhando atualmente na Qualicorp. Ladies first, né? Quero deixar aqui o microfone aberto para a Sabrina se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dela, de como é que está sendo essa missão de gerenciar risco de terceiros dentro da Qualicorp. Sabrina, obrigada pela presença, bem-vinda. Por favor, se apresente aí para o nosso público, para a nossa audiência. Obrigada, Simone, pela introdução. Bom, primeiro eu quero agradecer, tem bastante gente aí se conectando por indicação, porque nós fizemos uma divulgação aí nas mídias hoje. Bom, boa tarde a todos. Eu sou, como a Simone falou, especialista em segurança, venho atuado muito mais em privacidade nos últimos tempos. E é um desafio danado, né? Porque falar de privacidade, quando a gente começa a ter uma lei sobre isso, falar de privacidade, quando a gente está falando de dados processados tecnicamente, eletronicamente, então, tem todo tipo de desafio para a gente enfrentar e pedir ajuda para os colegas aí para trocar bastante receita, dúvida. Acho que a gente vai ser bastante útil nessa conversa aí com todo mundo hoje. Qualquer dúvida, a gente manda aí para a Simone, ela melhor que eu já trabalhei. Manda para a Simone nada, manda para os convidados, né? Que experts estão aqui, são os convidados, né? E também, além da Sabrina, a gente tem o Paulo Watanabe, que é um parceiraço nosso aqui. O Paulo é DPO da Boa Vista SCPC, tem essa missão maravilhosa de ser DPO numa empresa onde dado é o core business, assim, né? Então, a presença e a fala do Paulo é sempre super bacana, super legal nos nossos eventos, porque ele tem muita experiência para compartilhar. Acabei dando uma introduzida aí, mas Paulo, se apresenta aí para o povo e fala um pouquinho para a gente dos teus desafios aí na Boa Vista. Beleza. Boa tarde aí, pessoal, tudo bem? Obrigado, Simone, pela introdução aí, né, e a oportunidade. Eu sempre digo para todo mundo, né, por mais que a gente tenha experiência, eu estou sempre aprendendo, tá? Eu sempre gosto de ouvir pareceres e escutar pessoas mesmo que seja a mesma coisa. Falando um pouco do background, eu venho da área de TI, né? Eu nasci como TI lá na essência, evoluí para a segurança da informação, né? Trabalhei como CISO da Ambev por 14 anos e agora eu assumi a cadeira de DPO dentro do Boa Vista, né? Então, como você disse, é um negócio desafiador, todo dia tem uma coisa nova para tocar, uma coisa nova para aprender. O nosso core business é realmente informação, então é onde está toda a aplicação da lei, né, nos seus artigos e parágrafos totais lá para dentro da companhia. Então é uma tarefa que a gente vem tocando todos os dias. Aprendizado também, assim, espero poder contribuir aí com algumas
informações aí para poder até alavancar esse assunto aí, que eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, né? Uma questão de cultural até, da gente ficar mais alinhado com a questão privacidade aí, né? Com certeza. Hoje, quando a gente pensa nisso, né, é imensa a nossa responsabilidade, né, até não só em função da LGPD, que bota a gente aí numa posição de risco solidário em relação aos terceiros, mas quando a gente para pensar, é assustador, né, a quantidade de riscos aos quais a gente está exposto dentro dessas relações, né, que é financeiro, operacional, estratégico, regulatório, vazamento de dados, incidente de segurança, fraude, compliance, e cada vez mais a gente vê as empresas se profissionalizando nesse controle, nesse monitoramento. Antigamente, vocês lembram, né? Basicamente, a gente recebia aquele questionáriozinho para levantar umas informaçõezinhas financeiras básicas, juntava lá o seu último balanço e estava tudo certo, né? Hoje em dia você recebe aqueles relatórios de auditoria de 15 páginas, aí eles rastreiam as pessoas politicamente expostas, né? E vira aquela parafernália. E às vezes eu fico pensando, né, de um lado a outro, como também às vezes não é eficiente você mandar um relatório inteiro de auditoria, porque a maior probabilidade é da gente acabar respondendo sim para tudo, né? E de repente, depois, se for o caso, ter que mandar um esclarecimento adicional. E agora a gente também tem essa responsabilidade porque circulam entre as empresas um volume absurdo de dados, inclusive os dados pessoais, né? Dos quais a gente muitas vezes não tem outra opção senão compartilhar eles com um terceiro, porque muitas vezes a realidade dos fatos é que a gente não opera sozinho em alguns pontos da operação do negócio, por mais que a gente se exponha, estão aí na mão desses terceiros. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, vocês que estão aí no front, o que vocês enxergam dentro dessa gestão como os maiores desafios dentro das organizações de vocês? Pode começar pela Sabrina, Ladies First. Conta para nós onde que dói mais o seu calo, Sabrina. Eu acho que dói em todas as vertentes que a gente não estudava, que a gente não imaginava que doeria antigamente, né? Agora, nesse momento de pandemia, onde a gente está sendo obrigado a trabalhar home office, a tendência para a cloud já existia, mas agora é meio que obrigatório, né? Todo mundo, ou para a empresa, quebra um negócio, coloca empregos em riscos ou se adapta. É uma realidade que a gente acha que não tem mais retorno. Então, essa realidade de acessar a empresa, acessar a organização remotamente, deixa a gente exposto com funcionário, com a empresa que processa os nossos dados, que acessa o nosso ambiente. Antes a gente tinha uma preocupação com quem estava dentro da empresa, né? Então, assim, nós tínhamos body shops, nós tínhamos desenvolvedores, nós tínhamos o pessoal de segurança, nós tínhamos o pessoal do operacional do prédio, e isso era uma preocupação. Agora a gente não tem essa preocupação mais só, né? A gente está preocupado. Agora tem essa e mais as... A gente tem essa, a gente tem ransomware, sequestro de dados, a gente tem gestão de identidade, a gente tem uma série de coisas que a gente não prestava tanta atenção antes, porque não era tão eminente os riscos. Então, hoje a gente precisa conhecer um pouco mais quais são os nossos terceiros, com um pouco mais de detalhe, para poder, então, fazer os nossos planos de gestão de risco e tentar mitigar ou eliminar. A maioria das vezes a gente não consegue eliminar o risco, né? Falando de segurança de informação, eliminar é um sonho, mas muito difícil, sempre é tão possível. Então, a gente precisa entender um pouco mais quais são as novas necessidades. Eu acho que essa é o desafio desse momento, né? Entender exatamente quais são as novas necessidades, para a gente sair um pouco daquele vício. Antes, assim, eu tenho um firewall, eu tenho um proxy, eu tenho um treinamento compliance, multo o funcionário, multo o terceiro. Isso não me resolve, isso não evita de ter vazamento, isso não evita de eu ter uma série de hackers tentando acessar os meus dados. A informação hoje ela é muito mais cara, tá certo? Então, hoje eu não tenho só o nome e o telefone de um contato, eu tenho o nome, o telefone e uma série de informações agregadas que faz essa informação valer muito mais.
e o risco aumenta com isso. Então, a gente tem que entender todas as nossas novas necessidades. Acho que esse é o maior desafio do momento. Essa coisa da nuvem é interessante, né? Porque em toda a crise a gente vê esse tipo de coisa acontecer, uma tendência vira o presente, né? A crise, assim, ela acaba obrigando a gente a acelerar o passo de coisas que já estavam iminentes. E essa coisa de ao futuro virou o presente, assim, de uma hora para outra, que a gente teve que virar a chave e ficar muito esperto, né? O Paulo estava, assim, advanced nisso, né? Porque antes da questão do negócio da pandemia, eles já estavam lá num movimento cloud muito intenso, né? Uhum. E imagino aí que vocês também devem ter olhado para esse desafio relativo aos terceiros sob essa ótica, né, da gestão de risco no momento dessa migração, né, Paulo? Não, foi assim, a gente, igual você falou, a gente está tratando esse item já há um bom tempo, né? A gente já vem olhando, mesmo porque o nosso core business, ele é muito regulamentado, né? Não é só uma questão de LGPD para a gente, né? É uma questão de estar compliance com todas as outras leis, né? E as outras leis já pedem e regulamentam essa questão de gerenciamento de risco de terceiros, porque é um requisito mínimo de outras leis, né? Por exemplo, cadastro positivo, lei do consumidor, enfim, tudo isso, né? Inclusive a LGPD traz uma responsabilização muito grande na empresa, né? Que trata o dado sob o ponto de vista de risco de terceiro, né? Então a gente vem fomentando cada vez mais, a gente vem alterando a política de gestão de terceiros, até mesmo para contemplar essa questão de riscos, né? Para a gente colocar muito em linha. E o momento agora é um momento, eu não vou dizer assim que é ruim, é um momento ímpar, né? Eu acho que a gente tem que saber agora aproveitar da situação ruim, tirar os proveitos, né? Tirar o bom desse negócio. Então, eu acho que assim o nosso executivo, né? O nosso board, ele realmente está mais preocupado, né? O fato de você ter uma série de pessoas em casa trabalhando, colocando a operação no dia a dia, traz um pouquinho de assim, dificuldade de entender como esse negócio vai ficar no futuro, né? Então, cada dia é um dia diferente para a gente, é um dia que a gente tem que abordar um assunto que a gente tinha melhor abordagem quando a gente estava dentro da empresa do que hoje, né? Então, hoje a gente tem que ter um diferencial, por exemplo, de entender as dificuldades, né? É uma pessoa que talvez não tenha um acesso remoto adequado, ou uma empresa que não conseguiu colocar todo mundo de forma remota e segura, né? Então isso acaba impactando um pouco nessa sua análise, né? Não é que a gente tem que deixar de levar em consideração, mas alguns pontos que a gente tem que tratar de uma melhor forma, né? Até trazer um pouco mais por exemplo, eu te dou um prazo maior para você se adequar para poder trabalhar comigo, né? Essa responsabilização de olhar os riscos dos terceiros para a gente é um pilar muito importante, né? Então, é um negócio que a gente vem cada vez mais olhando com bons olhos, porque você acaba tendo que pontuar, né, os seus terceiros em relação a outros para você poder colocar ele para dentro de casa ou não. E eu acho que uma das grandes dificuldades aí, uma das perguntas que vocês fizeram, é fazer com que o terceiro entenda que ele tem que se adequar também, que ele tem que estar dentro de uma régua aceitável para que ele possa trabalhar nesse mundo agora remoto e de tratamento de dados e governança de dados, enfim, né? Nem todo mundo, né, estava prevendo a utilização, por exemplo, de um canal VPN tanto quanto agora, né? Então, de repente, lá atrás, eu tinha só 10 licenças, eu tenho 100 pessoas, então, colocar 90 pessoas para dentro de uma VPN, mas será que eu tenho máquina? Será que eu tenho, sei lá, algum tipo de proteção para a pessoa que está em casa? Então, isso pegou muita gente de calça curta. Não é um assunto novo, é um assunto que há anos é tratado em relação a risco, essa questão de você ter um acesso remoto, um plano de contingência, né, um disaster recovery, né, e agora, sim, aquelas empresas que conseguiram tratar isso de uma forma mais diligente, está sobrevivendo, né? Fazendo aqui um pouquinho de jabá,
Eu estou com a minha operação 100% remota. Eu não tenho ninguém tendo a necessidade direta de ir na companhia para trabalhar, exceto quando tem que fazer uma manutenção no próprio equipamento, né? Que isso é um negócio que eu ainda não consegui resolver remoto. Mas eu acho que a gente tem essa característica mais digital, né? Já vinha realmente se preparando, mas com certeza a questão dessa crise, ela foi assim o empurrão, o estopim que faltava para quem estava aí embarrigando, né? Vamos dizer assim, porque como você falou, isso daí não é assunto novo, é assunto que é velho de guerra de todos nós, só que o pessoal vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, até a hora exatamente. não tem mais como, né? A gente precisa se adequar. E eu vejo a gente numa posição, assim, eu sempre penso nisso, que a gente tem que fazer o possível para ajudar, né? Ajudar essas Isso. que trabalham com a gente a se adequar e a se adaptar a essa nova realidade. Então, Isso. não existe, como não existe insegurança de informação, não existe no gerenciamento do risco de terceiro uma bala de prata que vamos fazer isso daqui, que com isso daqui é o tiro certeiro que a gente resolve a situação. Mas se vocês Exatamente. pudessem, mas se vocês pudessem dizer assim, um pequeno resuminho do que vocês no mercado consideram que seriam umas boas práticas aí para um terceiro poder se adequar dentro dessa realidade nova. O que vocês diriam que é o mínimo esperado aí de um terceiro? Um pessoal que está escutando aqui para a gente, escutando a gente, pensando, puxa, o que é que eu preciso fazer para poder trabalhar com uma empresa como a Qualicorp, para trabalhar para uma empresa como a Boa Vista, como um terceiro e ser aceito, passar na régua? O que é o mínimo que um terceiro precisa ter na visão de vocês? Assim, Simone, a gente tem hoje, como eu falei, novas necessidades, né? Aliadas às antigas necessidades que muitas das vezes a gente não estava preparado ainda. Vou pegar carona na fala do Paulo, e a Qualicorp ela virou 100% de 2.000 funcionários em menos de 20 horas. E aí, todos os terceiros, inclusive. Então, o que a gente fez? Nós já estávamos numa onda, por conta da adaptação para a LGPD, de trazer novas regras, né? Então, a gente tem hoje um processo de due diligence, dependendo do tipo de fornecedor. Nós temos hoje algumas novas regras, algumas novas cláusulas contratuais, mas, como eu disse, isso nem sempre garante que a gente esteja preparado. Então, falando de tecnologia, nós temos algumas orientações que a gente considera mínimo. Então, por exemplo, se eu falo com um fornecedor que vai manipular uma informação minha de alguma forma, primeiro, eu tento trazer ele para dentro do meu bunker, na cloud, eu preciso garantir que a minha cloud está usando os recursos que os serviços de cloud dá, porque a gente coloca tudo na cloud e tem 300 milhões de possibilidades. Se eu não tenho um especialista em cloud, que era um cara que a gente falava muito de vez em quando, uma empresa ou outra tem hoje, sem um especialista em cloud eu não consigo andar. Eu não consigo garantir que os meus recursos estão sendo utilizados. Então, a gente precisa garantir que essa pessoa ou essa empresa, as pessoas dessas empresas estão manipulando os meus dados dentro das minhas regras, das minhas normas. A gente aposta muito em treinamento, não só para o terceiro, quanto para o funcionário. Antigamente, assim, a gente falava muito, faz o treinamento de compliance, senão você vai ser pontuado. Então, se um funcionário deixasse uma fichinha com o cadastro de um cliente em cima da mesa, e segurança que fazia a ronda ali podia pegar e o cara ia ser pontuado ali. Agora, dependendo dessa fichinha, eu não tenho muito o que fazer, a não ser tentar negociar uma não multa no futuro muito próximo. Então, eu tenho que treinar o meu pessoal, tenho que garantir que os terceiros que estão dentro da empresa sejam treinados, que estão entendendo o que a gente está falando, né? Então, eu preciso garantir que a comunicação do lado de lá chegou da forma com que a gente precisava que ela tivesse chego. E regras tecnológicas para todo lado. Então, eu preciso hoje ter uma gestão dos dados, das informações que antes nós desejávamos, hoje é necessário.
Então, eu preciso monitorar e controlar tudo, né? Tecnologias de CIAM e CIEM hoje é quase um pré-req para quando a gente está falando de cloud, de empresa dentro da cloud. Quando eu falo que eu tenho clientes, fornecedores, que eu tenho, e esses fornecedores eles são de várias formas, né? Na Qualicorp a gente tem os consultores que vendem os nossos planos, nós temos os teleatendimentos, por exemplo. Hoje a gente está trabalhando com home-based, e é um desafio super novo que a gente também começou, a gente estava namorando a ideia em janeiro, em fevereiro começamos a fazer novos estudos, e quando virou a pandemia, cara, vamos começar a pilotar, já acabou, não dá mais tempo, né? Então, a gente tem o teleatendimento como home-based, quer dizer, não é uma coisa que a gente provavelmente volte depois, né? Então, para eu garantir que eles estão acessando o meu ambiente, eu preciso garantir que meu ambiente esteja seguro, que a gestão de acesso dos meus clientes, meus fornecedores, meus parceiros sejam adequadas. Então, o meu CIAM ele tem que estar muito, muito redondinho. Quando eu falo de CIEM, de monitorar, se eu não consigo monitorar os acessos que a gente não tem controle de nada. Então, tecnologia de segurança igual o CIEM, de conseguir pegar, rastrear os logs do que está acontecendo dentro da companhia, mesmo ela estando, às vezes, em diferentes clouds, né? É importante, coisa que a gente não tinha tanto olhar. A gente tinha muito para desenvolvimento seguro e proteções mínimas de segurança, né? Agora não. Agora eu preciso garantir que eu tenho controle e monitoramento que antes nós não tínhamos. E a gente está cheio de tecnologia. E aí a gente se preocupa muito, às vezes, em querer todas as tecnologias. Eu faço a seguinte brincadeira. Vamos fazer o seguinte exercício. Vamos tunar tudo que nós temos. E aí a gente vê o que muito bem tunado a gente não consegue atender. Quem que consegue, assim, por exemplo, pentestes, a gente arrebenta a rede para poder ver o que está acontecendo, onde estão os nossos problemas. E aí, assim, a gente vai descobrindo quais são as tecnologias que tem no mercado que nos atendem, porque não adianta eu colocar tudo e não tunar nada, não faço tuning de nada, e aí eu só tenho gasto, né? E hoje eu tenho que pensar em menor gasto, eu tenho que pensar em não demitir pessoas, porque a gente está num período super crítico do mercado, eu tenho que pensar em ter o sigilo, as categorias dos meus dados aqui de acordo com os seguros de informação realizados, então o que é confidencial, o que é interno é interno, o que é externo é externo, e o que eu posso ou não compartilhar, porque o cliente deixou ou não, por mais que a LGPD ainda não tenha virado, a gente está tentando se preparar da melhor forma para isso, usando as tecnologias que a gente pode ter. Bastante coisa, né, gente? É muita coisa, né? A gente não pode estar lançando mão das tecnologias, porque a gente vai encher a casa de móveis e não tem onde colocar, né? Não, eu concordo. A gente realmente tem que valorizar aquilo que a gente tem em casa primeiro e depois procurar fora. Isso aí é uma coisa que realmente eu concordo eu vejo que o parceiro, que é um parceiro de verdade, ele ajuda muito a empresa a fazer isto, né? Ao invés de tentar ir lá e empurrar mais uma coisa com farinha, né? É Paulo, isso aí. gente um pouquinho o que você tem adotado aí como boas práticas para os terceiros com quem você atua na Boa Vista, por gentileza. Na verdade, a gente implantou aqui o processo de verificação do fornecedor, né? Tanto o novo como o legado. Uma das coisas que a gente colocou para dentro na verdade, a gente definiu 10 pilares de verificação desse terceiro, né? Que tange tanto a questão de proteção, o quanto ele é diligente nas questões de update de segurança, o quanto ele é preocupado, por exemplo, em informar que aquilo que ele está fazendo tem uma clareza, transparência, tem algum embasamento legal, então a gente começa a pontuar ele dessa forma, né? Muita gente chega até a gente e pergunta assim, cara, tá bom, mas o que vocês estão preocupados aí? Basicamente, eu estou preocupado com vazamento de informação, né? E aí seja ele por um data breach ou por uma questão de não fechamento de uma vulnerabilidade ou até mesmo um não saber lidar com a informação, né? Eu estou preocupado com a questão dele ter um atendimento do titular lá de forma adequada, né? Porque, como a gente disse no começo da live, eu sou uma empresa de informações, eu tenho dados, né?
no final das contas, eu tenho que comercializar aquilo para garantir a minha sustentabilidade aqui. Então, quanto isso é garantido pelo lado do meu terceiro também, né? O quão legal ou quão sustentável ele tem já dentro de casa os conceitos de tratamento de dados. Então, isso é um negócio que a gente pontua bastante nos terceiros, né? Então, às vezes a pessoa chega, tá bom, então se eu quiser, por exemplo, focar só em botar um firewall, em colocar um antivírus e fazer minha vulnerabilidade, tá ok? Eu falo, é uma grande parte da sua responsabilidade, mas tem toda uma outra responsabilidade, né? E a gente faz uso de uma ferramenta, inclusive, dentro de casa, né, que a gente elaborou um questionário de due diligence e tem uma ferramenta apartada, né, que a gente usa também para poder fazer um levantamento do score, né, dessa pessoa em relação à segurança da informação. Então, no final das contas, ele tem uma nota para passar de ano, né? Se ele não atingiu a média, eu falo para ele, ó, desculpa, mas eu não vou poder tratar com você. Ah, mas eu estou interessado, tem recuperação, né? Aquela historinha de escola que a gente tinha antes. Que é o ajudar, né? Que é o ajudar Exatamente, que a gente que é o estava lance. falando, porque senão a gente vai ter que botar todo mundo fora de casa. Vai ser assim. E aí é difícil, né? Porque você já tem um mundo escasso daquelas pessoas que querem atuar de forma correta, né? Porque gente do mal tem um monte, né, aí no mercado. Mas, assim, tem aquela pessoa que realmente tem uma dificuldade, ou porque não tem budget, ou porque é pequena, ou porque realmente não pensou nesse ponto, né, por conta de não ter LGPD na veia, ou não ter algum tipo de legislação, ou não ter mesmo essa preocupação com segurança, né? E aí a gente procura sempre falar, olha, tá bom, não é só falar que ele está errado, né? Você está errado aqui, aqui e aqui, pontuar ele, né? E como você corrige. Exatamente, né? Você passa para ele, fala, o que você quer fazer? Você quer atuar com a gente ou você quer, de fato, não atuar com a gente? Para você atuar, eu tenho que ter minimamente, assim, eu tenho uma média. Não quero que você tire 10, mas eu quero que você tire 9, 9,3, entendeu? Seria o melhor dos mundos. Mas assim, ó, e para você tirar 9, estuda mais isso aqui ou bota essas coisas para dentro. Então, isso que a gente vem fazendo com todos os nossos terceiros. Obviamente, a gente esbarra numa pessoa que essa lei não vai pegar para mim, eu não vou me adequar, porque não faz menor sentido eu me adequar para isso. Então, aí ele já está assinando a carta de distrato com a gente. Tá? Então, assim, e isso é muito complicado, Simone, você conscientizar, né, além do papel que a gente tem aqui dentro, de conscientizar toda a empresa, toda essa cadeia de contratação do fornecedor, é você chegar para o fornecedor e falar, meu, você precisa estar nesta linha, nessa régua de corte aqui, porque senão, cara, eu não vou conseguir. Você não pode trabalhar comigo, né? E não é só assim, eu não vou falar que comigo, é com todos, sabe? Porque todo mundo que vai ter esse viés de verificar tudo isso para pôr alguém dentro da sua empresa, da empresa para trabalhar com você, vai ter que ter esse tipo de mindset, porque senão você vai começar a ter problemas, né? A lei não traz lá um item lá que é a responsabilização e prestação de contas. Na hora que alguém chegar aqui, por que você usou esse fornecedor e tem esse score super baixo aqui, eu não vou ter justificativa nenhuma, né? Eu vou simplesmente ser autuado. Então, essa é uma preocupação de todos, né, que tem que ter. E aos poucos, né, eu acho que as empresas elas vão naturalmente ter que se adequar, porque não só na relação com o outro business, onde a gente vai ter que ativamente cobrar isso, mas eu acho que aos poucos, com essa cultura da privacidade que está crescendo cada vez mais no mundo, o próprio consumidor, ele vai começar a exigir, ele simplesmente vai se recusar a trabalhar com gente que ele olha assim notoriamente que fala, para mim não funciona, essa lei não pega, não preciso me adequar, não preciso fazer nada para proteger dado ou privacidade. Eu acho que vai ser uma seleção natural desse pessoal que não quer se adequar, né, que se recusa. Eu vou... E tem uns feedbacks também, viu, Simone? Que tem empresas que viram para a gente e falam, caramba, eu não sabia que vocês faziam esse tipo de análise. Porque, no final das contas, eu dando a análise negativa para ele, eu estou dando um assessment para ele de graça, né? Eu estou falando, arruma aqui que você ganha ponto com todo mundo. Né? Então, na verdade, eu estou ajudando não só o meu ecossistema de tudo, mas também assim, com quem ele for trabalhar. Porque as empresas que entendem isso como bom, elogiam. Eu falei, cara, eu não sabia que eu tinha isso. Não tinha a menor ideia, né? E assim, é legal esse lado também. Na verdade, o mercado a se adequar, né? E é o que eu falo
quando a gente conversa de nós que estamos assim no topo da cadeia dessa parte de regulação, conscientização, a gente também tem uma grande responsabilidade, que é a de disseminar essa cultura em geral na sociedade, no mercado, né? A Sabrina falou um pouco dessa questão da conscientização também. Esse é um poder que está com a gente, né? De poder pegar essa onda e trazer todo mundo para surfar ela junto com a gente. Eu vou aproveitar, Paulo, que você falou desse gancho, porque assim a estratégia da ETEC Nova Rede nessa questão da gestão dos riscos cibernéticos, a ETEC é uma empresa que tem tecnologia no DNA, né? E então, assim, tudo que a gente consegue encontrar que, através de recursos tecnológicos, resolva ou simplifique a vida dos clientes, é por esse caminho que a gente vai. E uma das nossas soluções é justamente nessa linha que você comentou, de tomar a decisão baseada em dados, né? Ela mostra para o cliente um score de A até F, né? Sendo que do C em diante, a empresa ela corre 5 vezes mais risco de ter vazamento de dados. Então, o seu terceiro, ele não precisa te contar absolutamente nada, ele não te diz nada. A gente simplesmente olha lá no domínio dessa empresa, né? São 10 fatores de risco que são avaliados, e daí a gente olha da porta da casa dele para fora. Bom, amigo, querido, terceiro, vamos ver como é que está a tua vida aí em Network Security, DNS Health, Patching Cadence, Web Application. E só com base nisso, né, lógico, através de uma inteligência, né, de comparação de números, de dados, de uma análise de Deep Web e uma série de informações que estão online, a gente consegue categorizar essas empresas dentro desse score de A até F. Mas não é isso assim de uma forma solta, sem nenhuma solução, né? A gente consegue montar um relatório detalhado com quais foram os problemas detectados, isso num nível mais técnico, para a pessoa, para o terceiro que também recebe, né, esse assessment, como você falou, ou seja, vamos fazer um trabalho em que a gente ajuda o cara a se adaptar, porque a gente também não pode viver sem eles. Então, ele vai receber lá um relatório dizendo assim, olha, o seu problema é esse, e o que você pode fazer para melhorar o seu score? Ou seja, exemplo, para trabalhar no Boa Vista, eu te exijo um score A ou B. Dentro dessa tecnologia, é possível mostrar quais são as ações que você tem que fazer para poder chegar nesse score, ou seja, quais são as práticas que você tem que adotar para você melhorar esse posicionamento de segurança. E isso daqui é uma coisa super interessante, porque ela traz uma fotografia de como a empresa está da porta para fora. Essa fotografia induz a gente a uma conclusão de, bem, se ele está assim da porta para fora, provavelmente ele é mais ou menos assim da porta para dentro, porque é tão difícil, quando a gente pensa em gestão de risco de terceiro, a gente tomar uma decisão baseada naqueles questionários que eu falei lá, de 15 páginas, que a pessoa só ticou, né? Sim, 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 e você, como a pessoa que vai contratar o terceiro, fica totalmente sem uma referência de como você dá um double check naquilo. E aí você teria que ter um departamento inteiro seu, só para ficar colhendo evidência, só para ficar fazendo, né? Acaba virando lá uma due diligence, que é impossível a gente ter no nosso dia, na nossa vida prática, é impossível você fazer um due diligence para cada terceiro que você vai operar, né? Então, a Sabrina já está fazendo aí rindo, porque assim, né, é insano, pega todos os terceiros e tenta fazer um negócio desse. Então, dentro da nossa estratégia, a gente tem esse relatório que é mensal, tem um executivo, um outro que compara você, por exemplo, com seus 5 top competidores do mercado, para você olhar assim, se alguém for olhar o teu score lá, como é que você está em relação à tua competição? E aí você também olha para si e faz o que eu preciso fazer para melhorar. E, além disso, a gente faz, né, tem um pessoal técnico aqui da ETEC que pode elaborar o plano de remediação de todos esses gaps aí que foram analisados. Existe a análise de gaps que pode ser feita uma vez por ano através das normativas que pode se escolher, né, SysControls, ISO 27000 ou NIST,
E falando um pouco da monitoração, né, que a gente estava comentando antes, esse score, ele pode alterar, né? Você faz alguma ação ali que diminui, aumenta, vai ter uma monitoração para falar, oh, você tomou tal ação, o seu score diminuiu, o seu score aumentou e você precisa tomar essa ação em relação a ele. Então, isso é uma solução que a ETEC tem, que o pessoal que está na audiência aqui, se quiser conhecer, saber um pouco mais em detalhes, contata a gente depois, mas é uma maneira de você conseguir, muito objetivamente, ter algum tipo de medida, né? Porque a coisa mais difícil, quando você vai fazer gestão de terceiro, é em que medida, em que ponto esse cara está na gradação. Será que ele realmente oferece um risco muito alto, muito elevado, médio, pequeno? Isso daqui é uma ajuda de ordem bem prática mesmo para quem é gestor desse tipo de risco. E eu fui lembrada aqui gentilmente aqui pelo meu WhatsApp que eu não falei para o povo que pode fazer perguntas. Então agora, com aproximadamente 40 minutos de atraso, eu vou lembrar o povo que, por favor, façam perguntas pelo chat para o Paulo Watanabe, para a Sabrina Mota, e para mim, que estamos todos aqui disponíveis para responder as perguntas de vocês sobre esse assunto. Enquanto elas não chegam aqui, a gente tem aí os terceiros de vários níveis, né? A gente tem o terceiro que vem aí, fornece o nosso cafezinho, ou que abastece a nossa máquina de refrigerante. A gente tem o terceiro que fornece o ERP e a gente compartilha com ele os dados pessoais dos nossos colaboradores, dados de conta, enfim, tudo, né, dados financeiros e tudo que é da empresa. Como é que vocês fazem para fazer essa classificação aí, direcionar o foco e onde, quem vocês têm que colocar o maior risco e o maior controle? Conta aí, Sabrina, tu primeiro. Vamos lá. Eu acho que é aquela questão que a gente estava falando, né? Classificar o fornecedor hoje, o desafio maior é entender que todos eles têm que ser olhados com o mesmo carinho, né? E só que cada um com uma necessidade diferente, de repente a solução tecnológica ou gerencial diferente. Então, quando eu falo, por exemplo, de categorias de fornecedor, a gente está, na Qualicorp, por exemplo, é um desafio enorme, porque eu tenho os terceiros que manipulam os dados, que categorizam quem são os meus clientes, onde eu posso trabalhar, onde eu não posso, onde é melhor eu investir o meu comercial, o meu marketing. Eu tenho os meus fornecedores que fazem teleatendimento, então os call centers que hoje estão como home base, são outras necessidades e assim, cada um trabalha com uma categoria. Então, vamos pegar lá os teleatendimentos. Eu tenho teleatendimento que tira dúvida de cliente. Para tirar dúvida de cliente, tem que ter acesso a informações, às vezes privilegiadas. Então, às vezes, aquele teleatendimento, ele tem informações que podem expor o cliente, dependendo daquilo que eu fornecer para quem está fazendo o teleatendimento. Então, hoje, não é só a classificação de fornecedor e que nível que esse fornecedor está. Que fornecedor e quais as categorias das informações que eu tenho aqui dentro. Antes, a gente brincava muito em segurança da informação com os três pilares lá de confidencial, interno e externo. E o que era interno saía, né? O fornecedor via, eventualmente, dá uma olhada aqui. Agora eu não posso mais, eu não estou vendo, não está mais dentro da minha sala de reunião, está todo mundo nas suas casas, nos seus escritórios, e essa categorização ela é muito delicada, ela é bastante delicada. Quem traz o cafezinho para a gente tem acesso a dados que estão na minha mesa, quer dizer, aqueles que são mais próximos. Então, também é super importante conscientizar essa turma, falar como que eles vão ter que trabalhar. Eu tive um caso muito, muito legal num cliente, que ele falou assim, Sabrina, teve um rapaz da segurança que ele me trouxe uma pasta que tinha informações importantíssimas. Eu sempre falo, eu uso esse caso assim, ele é icônico para mim, porque eu falei assim, que bom que você treinou bem os teus seguranças, que bom que eles entenderam, a empresa tinha os 5S, que bom que eles entenderam que no final do dia passar ali, pegar o que está em cima da mesa,
entendi que aquilo ali é importante, aquilo ali é valioso. Então, categorizar os fornecedores tem que ter um cross aí, na minha opinião. É isso que a área de sigilo e confidencialidade da Qualicorp faz. É o cross da categoria do fornecedor, do body shop, do terceiro de forma geral, versus a categoria de informação que ele tem acesso. E quem são as diretorias que têm acesso e podem permitir ou não esse tipo de acesso, ou permitir ou não esse tipo de disseminação de informações. A gente vem falando bastante, depois da assinatura da LGPD, em anonimização de dados. Isso é uma coisa assim, sensacional, né? Porque, assim, eu descaracterizar uma base, por exemplo, para um fornecedor. Imagina uma empresa, que no caso da Qualicorp se encaixa também. Eu tenho uma parte da minha esteira de desenvolvimento onde os desenvolvedores são body shop. Então, o que eu faço com a base que eles testam? Eu descaracterizo, tá certo? Então, eu dou dados reais, mas descaracterizados dos meus clientes. Eu protejo, eu cuido da privacidade do meu cliente, sem balear a base tecnológica para fazer o teste. Então, depende muito do tipo de fornecedor versus o tipo de dado que ele precisa ter acesso. Eu não tenho como simular um dado não real para fazer uma homologação. E isso é uma realidade tecnológica delicadíssima, porque a gente sempre tem uma área de desenvolvimento, né? O gerente da área de desenvolvimento vira e fala assim, eu quero uma cópia fiel da sua base de dados. Eu quero testar querem, né? eu quero retestar na realidade todas as melecas que podem dar aqui. E aí, o que a gente faz? Chora. Não, agora a gente descaracteriza, a gente tem mais possibilidades de descaracterizar uma base. A LGPD trouxe um funcionamento para os fornecedores que a gente tem aqui no Brasil para tratar algumas coisas que antes para a gente era mais limitado, certo? Então, a própria Tech tem algumas soluções que antes, aqui no Brasil, a gente não conseguia muito se movimentar, certo? Então, quando eu falo de classificação de terceiros, a nossa tendência é classificar os terceiros de acordo com as necessidades que eles têm, o que eles me trazem, porque às vezes eu tenho fornecedores de informação. Então, esses fornecedores, eles só podem me trazer se eu tiver certeza de que o cliente final permitiu que ele me mandasse essa informação, soubesse que esse dado está comigo, porque a corresponsabilidade da nossa empresa e do nosso parceiro é uma realidade hoje. Não tem mais como eu falar assim, se ele não pegou o problema dele. Não, eu tô processando esse dado de alguma forma. São realidades que a LGPD trouxe para a gente e que não tem, como eu falei, é irreversível. Não tem mais, não dá mais para brincar de parquinho de informações de cliente mais. A gente passou por um novo nível, um novo patamar. Agora, as informações, os dados das pessoas, elas precisam, devem e não podem, sob hipótese alguma, não ser respeitadas. O sigilo, hoje, ele deixou de ser um luxo, né? A gente tinha isso como um luxo, assim, antes. Olha... Mudamos de fase, né? Então, a empresa cuida do meu dado. Agora, sim, cuidar do meu dado é o mínimo que a empresa pode fazer. Né? Eu acho que... E é esse é o caminho que a Qualicorp está tomando. A gente faz um cruzamento da necessidade do fornecedor versus os tipos de controle que a gente tem que ter, a monitoração que a gente tem que ter em cima disso, para poder dar acesso ou não aí para eles. Algumas vezes, eu diria que a chata de Sabrina muitas vezes fala, não, esse de fato vezes não precisa, anonimiza isso e manda que eles conseguem trabalhar sem. Paulo, conta um pouquinho aí para a gente sobre essa categorização. Gente, nós estamos bombando de pergunta aqui, acho que vai acabar o tempo aqui para responder as perguntas do povo. Vamos lá. A nossa estratégia foi de trazer a leitura de todos os fornecedores em relação ao que tange fornecimento de dados, né? E aí traçar um pouco dos riscos que ele oferece para dentro da companhia no business, né? Então, a gente classificou, inicialmente, a gente tem 3 lá categorias, né? Então, tem desde o cara que não encosta no dado, que não tem nenhum tipo de ação com dado, tem aquela pessoa que é fornecedora de licença e tem aquela pessoa que encosta, mexe, trata, enfim, é o cara que traz riscos para a gente. E aí a gente eleva a curva de pontuação dependendo do risco que essa operação traz para a gente. Então, basicamente, a gente fez a leitura de todos os nossos fornecedores
entendeu o que cada um está fazendo dentro da empresa, classificou ele de A até C, e aí a gente faz todo o processo em cima dele, tanto de segurança da informação, privacidade e de due diligence de financeiro, né? Porque a gente tem que também, dentro desse processo todo, checar a cadeia de responsabilidade financeira dele, né? Então, a gente também pontua. Então, dentro da régua, a gente compartilha esse processo de avaliação de fornecedores com o time de compras, né? Então, o time de compras fica com essa avaliação do direito financeiro e a parte de segurança da informação e privacidade fica com o meu time. Então, assim, para ele passar, ele tem que ter 2 OKs, o de compras e o nosso, né? Então, se ele não tiver o meu OK, ele fica parado, né? Se ele traz um risco operacional diferente de segurança para o meu entendimento, é submetido para o comitê de risco e a gente toma decisão lá. Então, está muito bem na cadeia, né? No fluxo de entendimento de cada um. Então, a gente classificou dessa forma. Eu acho que, assim, creio que no futuro talvez a gente tenha que mudar, porque tudo muda, né? Principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Que a gente tem que olhar com os olhos um pouco mais no sentido de privacidade, por conta da lei até inclusive, e das outras regulamentações que a gente segue, né? A gente tem a responsabilização, né? Nós que somos operadores do cadastro positivo, por exemplo, a gente tem muito mais regras em relação a fornecedores que na própria LGPD, né? O cadastro positivo já nos obriga a ter uma série de controles, né, além da LGPD. Então, a gente teve que implementar. A gente acredita que esse modelo funciona e está funcionando muito bem. A gente vem fazendo todas as análises, já tiramos todos que não estão adequados e que não vão se adequar. A gente já excluiu isso, né? Inclusive, a gente, de novo, né? A gente foi elogiado pelo processo, porque a gente está trazendo uma transparência. Não é só simplesmente falar, não, olha, você é não por conta disso, 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 e se você quiser recuperar, resolva esses pontos aqui e você começa a trabalhar de novo com a gente. Então, isso que vem acontecendo aqui. Eu acho que até uma das perguntas que está no chat aqui, né? O que eu preciso fazer se eu não tiver um processo automatizado? Eu acho que o princípio de tudo é você ter na mão o que você realmente compra desses fornecedores, né? Traçar um risco que você tem em cada um deles. Qual é o seu apetite, por exemplo, de descredenciar uma pessoa, sabendo que o seu negócio depende daquela pessoa, né? De repente você tem que reduzir o seu apetite e muito mais no ajudar a adequar do que retirar o fornecimento desse fornecedor, né? Eu acho que um dos pontos principais é isso. Tenta traçar o que você tem de maior risco, né? Começa a analisar contratos, né? Porque os contratos, apesar de ser chatos e grandes e extensos, são grandes mecanismos da gente ter a legitimidade do que a gente acordou está sendo realmente seguido, né? As regras para entrada e tudo estão ali. Então, acho que isso é um ponto assim inicial. E depois, eu acho que com a maturidade, você vai entender que algumas coisas você consegue automatizar, né? Aí você é mais no sentido, estou maduro, entendi como é que é o meu processo e eu consigo colocar ferramentas. Mas acho que o princípio de tudo agora é saber o que você tem dentro da sua casa e quais são os riscos, né, que ele te oferece. A gente tem várias perguntas aqui de vários níveis aqui. Tem uma pessoa que perguntou o que é esse score que a gente tanto fala aqui, né? E qual que é a finalidade do mesmo. Então, eu vou explicar, depois a gente tem as perguntas aqui mais salgadinhas aqui para a gente enfrentar, mas esse score nada mais é do que uma nota, né? Então, você olha como que está a segurança dessa empresa baseado naqueles 10 fatores de risco que eu mostrei um pouquinho antes, que são esses aqui, né? Network Security. E baseado nisso, você coloca essa empresa numa gradação. Ela é como se o A fosse a sua nota 10 e o F fosse a sua nota 0 na escola. E aí é isso que o Paulo falou, olha, você quer trabalhar com uma empresa como a Qualicorp, ou como a Boa Vista, ou com uma empresa séria que se preocupa com segurança, privacidade, proteção de dados, os dados do titular, do consumidor, você não vai poder estar no score F. Então, você vai ter que trabalhar
né, fazer todas as ações para mitigar os problemas de segurança que você tem, os riscos, e ir chegando ali muito mais perto da sua nota A. Esse daí é o score do risco que a gente está falando, o score é uma nota, e ele se presta a isso, a você poder avaliar a empresa que você está trabalhando de uma forma mais objetiva do que a tradicional, a famosa preenchimento de relatórios de auditoria aí, né? Deixa eu ver o que mais que tem de perguntas aqui. Uma pergunta do Leandro aqui, se a gente já se deparou com a necessidade de excluir dados de titulares de sistemas de terceiros que não suportam essa exclusão específica, como, por exemplo, o Google Analytics, né? Então, essa pergunta aqui, ela está relacionada com o serviço de blockchain, né? Que o blockchain ele tem como premissa não fazer nenhuma exclusão de dados. Então, você tem que ter aí, no caso, uma escolha de arquitetura. Você quer usar o blockchain, esquece o direito de ser apagado. O que é possível fazer numa situação dessa? Categorizar e prever que as pessoas corretas têm acesso à informação correta. E para o que não pode ser apagado, você pode revogar o direito de acesso a essa informação. Que mais? Vamos ver o que mais tem de pergunta aí. Vocês estão vendo... Peraí, cadê? Desculpa que eu estou vendo aqui o meu... Acho que tem a do Márcio, né, Simone? Que ele fala... Peraí, é que eu estou recebendo pergunta de vários... Vê aí para mim, Paula, ajuda aí essa do Márcio. Tá. Ele fala que, na visão de vocês, para garantir a proteção e privacidade dos dados, basta aplicar um termo de responsabilidade de terceiros pelo cliente para o terceiro/terceiro? Não. Na nossa visão, não, né? Na nossa visão, a gente precisa... É claro que os termos, assim como os contratos, eles são a formalização, né, daquilo que a gente espera que a empresa vai se adequar, mas não é só isso, né? A questão da adequação do terceiro, ela passa por vários pilarizinhos, né? A gente tem a conscientização, a gente tem essa estratégia de utilizar um score em uma solução para verificar como é que a empresa está e daí exigir que ela esteja dentro de um score mínimo. A gente tem algumas políticas de segurança da informação que têm que ser respeitadas pelo terceiro e, eventualmente, dependendo do tamanho desse terceiro e da importância que ele tem dentro da operação, da volumetria de dados que ele recebe, é possível sim que a gente chegue a exigir evidências, né, daquilo que ele está falando. Eu acho que dentro dessa complexidade, você vai indo ali desde alguém que, como a gente falou, né, você vai exigir muito menos da pessoa que te fornece o cafezinho e muito mais do cara que processa dados do seu ERP, por exemplo, né? Quando você está falando desse camarada que te fornece algum serviço que é realmente muito estratégico para a sua empresa, a questão contratual ela é só a pontinha do iceberg, né? A gente vai ter que ser bem mais diligente em olhar realmente o que é que esse cara está fazendo dentro da casa dele com os dados que nós estamos compartilhando com eles. Então, ele passa por uma estratégia toda do que é que esse terceiro precisa nos prover de informação para que a gente possa se sentir tranquilo. Não sei se você quer complementar alguma coisa aí, Paulo, Sabrina, em relação a essa pergunta. Eu vi que ele perguntou aqui ao Márcio Gambini, né, que eu acho que a gente está respondendo. Quando ele pergunta ele fala assim, para garantir a proteção e privacidade dos dados, basta aplicar um termo? Não basta. E aí, né, o que a Simone falou, a gente não dá mais para se garantir só em termos. Uma aposta muito grande, Márcio, que o mercado vem fazendo é justamente focar na monitoração e controle de tudo o que acontece dentro da companhia. Então, ter governança sobre o dado hoje, ele é prima. A gente precisa ter governança sobre o dado. De onde ele vem, para onde ele vai, o que o dado está fazendo, qual é o comportamento do dado dentro da minha rede, dentro da minha empresa.
porque eventualmente a gente acha que conseguiu fazer o mapeamento do processo, eventualmente a gente acha que conseguiu fazer os controles de onde o CPF, o número da carteirinha do meu paciente, por exemplo, tem que estar dentro da companhia, e não, alguém anexou aquilo no e-mail, foi para o outro lado, e é um fornecedor interno, às vezes é um body shop que está dentro da minha empresa 24 horas. É muito Então, difícil. a monitoração do dado, hoje é extremamente importante. A gente precisa ter uma forma de monitorar o dado, saber para onde ele está trafegando dentro da companhia. Porque sem isso, a gente não consegue ter o controle nem interno, ainda pior, dos terceiros. Certo? Então, eu diria que assim, a gente tem que se preocupar muito com os terceiros, sim. A gente tem que ter certeza que os nossos controles e o nosso monitoramento ele está efetivo dentro de casa. Porque é o que, quando a Simone falou, né, de due diligence, imagina todo mundo fazendo due diligence, não dá, né? Tem que abrir uma empresa para poder tocar só os due diligence dos nossos fornecedores. Você pode ter um departamento M&A dentro lá, que daí você faz uma auditoria e depois você pode adquirir a empresa já. Fusões. É o único jeito de ser funcional esse negócio para todos os fornecedores. Então, para uma empresa, para um fornecedor, que a gente não tem condição de fazer esses due diligence, e seria a maioria, é importante que a gente garanta que o controle e o monitoramento das informações deles sejam efetivos. Se eu não tenho efetividade no controle e na monitoração dos dados meus que vão lá para dentro, e assim, eu não vejo problema nenhum em pedir evidência. Eu acho que pedir evidência, assim, hoje em dia é o mínimo, né? Então, assim, olha, eu vi que um dado meu vazou por e-mail, veio da tua empresa por e-mail, um CPF de um cliente meu, preciso saber o que está acontecendo. Tá? Então, hoje, assim, a gente transcendeu os termos de responsabilidade, não dá mais para a gente se ater só a isso, não. Sem dúvida. Mas ele não deixa de ser importante, é o que eu falo, é um conjunto. Eu acho que, como o Paulo colocou, você ter essas coisas por escrito dentro de um termo, de um instrumento, é uma parte do processo, né? Ela não cobre, não resolve, mas ela é uma parte. Só para constar, a Simone, ela é advogada, ela nunca vai dizer que isso não é a parte mais importante. Eu tô o Paulo aí, não é advogado, e falou, gente. Tá certo. Eu tô aprendendo a lidar aqui com a nossa vida online, gente. Eu tô tomando tanta gongada aqui. Olha o tempo, pão, apita de todo lado. Eu vou responder mais uma última pergunta da Amanda. E depois, gente, tem outras perguntas. Tem perguntas mais cascudas aqui que eu quero que vocês entrem em contato comigo, com o Rafael, com a Adriana aqui da ETEC. A gente vai responder as perguntas de todo mundo. Não vai dar para responder todo mundo aqui. A Amanda está dizendo o seguinte, ó, entendo que é importante fazer assessment nos terceiros com relação à segurança, mas como fazer assessment nos terceiros sem que eu tenha colocado isso no contrato? Eu digo isso por conta do legado, dos contratos antigos. Isso está acontecendo muito, gente, mas eu acho que agora é uma boa hora para a gente poder aditivar esses contratos, né? Porque com essa questão das regulações, da Lei Geral de Proteção de Dados, você tem um marco legal que autoriza você a chegar nos seus terceiros e falar assim, olha, a gente vai ter que repactuar a nossa relação, que até então estava correndo dessa forma, por quê? Porque agora eu tenho que atender isso e isso daqui. Então, os contratos existentes, eles não estão ali fincados na pedra, que você não possa fazer um termo aditivo, exigindo que o seu terceiro se adeque, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não vou nem falar das polêmicas de entra, não entra, quando entra, pelo amor... Isso aqui dá para fazer um webinar outro dia, só para a gente conversar a respeito disso. Mas o fato é, isso daí é uma lei que vai entrar em vigor e que ela sustenta a alteração nos contratos hoje em dia vigentes para que todo mundo possa atender às regulações. Então, isso é muito possível de ser feito agora sim, e é um bom momento, inclusive, para fazer. E aí eu até achei super interessante, Paulo, eu queria te perguntar essa última coisa por uma curiosidade mórbida minha, mas teve um cara aí que chegou e falou, eu não vou me adequar? Respondeu para ti isso daí? De verdade? Teve, porque é daqueles caras que não acreditam que a lei vai entrar, que todo mundo vai deixar para frente, que está esse cenário atual meio complicado, né, de tipo vai, não vai, então esse não vai mesmo, como tudo no Brasil, e ele declarou, não vou.
Então, a gente já submeteu o distrato para ele, me desculpa, né? Mas eu não posso trabalhar com alguém que não queira minimamente estar adequado. Que legal, né? Daí ele recebeu por contrato o aviso que a lei pegou. Sim, sim. Vendo, gente, como advogado é bonito, tá? O advogado avisou ele ali pelo distrato, amigão, olha aí a lei que você achou que não ia pegar, pegou, acabou seu contrato comigo. Gente, nosso tempo acabou, as perguntas não acabaram, os contatos aí, nós temos todas essas páginas da ETEC, eu vou pedir de novo, cliquem, compartilhem, curtam, se inscrevam nos nossos canais, ativem as notificações e compartilhem com o maior número possível de pessoas, porque nós estamos aí, como vocês estão vendo, com uma cadência super legal de eventos online, com assuntos que interessam a todos. E quero agradecer muito a presença do Paulo aqui, o seu tempo, o tempo da Sabrina. Vocês querem dar uma palavrinha final aí? Paulo? Eu acho que assim, gente, o recado principal é que por conta desse cenário que a gente vem vivendo, político e tudo, que a gente não tem a certeza da lei vai entrar ou não, eu acho que assim, o que tem que ficar é que é uma lei. Né? Se ela vai entrar daqui uns 2 meses, ou ano que vem, ou amanhã ou depois, é lei. Eu tenho que estar adequado. Né? Eu acho que agora, ainda mais nesse cenário pandêmico, quem sair na frente vai conseguir tomar a liderança disso e ficar à frente do concorrente. Né? Então, eu acho que assim, o recado é: se adequem, vai atrás, tem solução, mostrem diligência. Eu acho que a autoridade, por mais que ela venha entrar aí para regulamentar tudo isso, ela vai ter uma visão muito assim, passamos por um momento difícil, eu acho que vai ter um entendimento que nós temos o roadmap de adequação, né? Até mesmo para mostrar que não é todo mundo que tem recurso suficiente para fazer tudo e nem que atentou-se ao momento de entrar com uma ação de adequação. Eu acho que o recado é: se adequem, né? Não é que não vai pegar, ela já pegou. Né? Eu não preciso de uma NPD para autuar. Eu tenho o Ministério Público, eu tenho o STJ, eu tenho um monte de entidade que está sempre antenada e estão atualizando, ao contrário do que eu pessoalmente pensava. Né? Eu acho que já tem muito ministro com uma ideia legal de proteção de dados e assim, não esperem a NPD. Tem gente querendo pegar todo mundo aqui para tirar uma casquinha mesmo, porque agora é o que vale, né? Isso aí. Não é muito diferente o que eu penso do Paulo, não. A gente, é o que eu falei um pouquinho, acho que na terceira pergunta, nós pulamos de patamar, nós mudamos de nível. Acho que independente de lei, e que eu também acho que não existe não pegar, né? Eu fui head programa da LGPD durante um bom período, não existe não pegar a lei. Mas, independente da lei, gente, agora a gente está falando de trabalhar fora do escritório, de todo mundo ter acesso via internet para o seu dia a dia de trabalho. Quem quer estar exposto? Né? Quanto te vale estar exposto? Quanto você quer estar exposto como cliente? Então, se você como cliente não quer estar exposto, você não vai expor o seu cliente, você não vai expor os seus dados. A privacidade de dados, ela independe da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu acho que isso é uma maturidade que o mercado brasileiro vem ganhando, independente da multa, que, aliás, só para constar, é violenta, mas não é nem isso, eu acho que a gente cresceu, como eu falei, a gente não está mais brincando no parquinho, a gente está crescendo no mercado, e se a gente quer esse respeito no mercado mundial, a gente tem que entender que não importa a multa, importa o respeito que eu tenho com o meu consumidor. Acho que essa mensagem... Isso, né, gente? A multa não é nada se você pensa no valor que a privacidade vai passar a ter, como um valor mesmo, como coisa que respeita isso, prova que se preocupa com isso, ela vai ser vista no mercado com mais valor, né? Eu acho que isso daí é a coisa mais importante e é onde a gente tem que focar sempre que você está pensando em sustentar a tua empresa pelo crescimento, pelo valor, por aquilo de bom que você tem para oferecer dentro da tua marca e no teu produto. Pessoal, muito namastê. Obrigada a vocês, obrigada pessoal que acompanhou aqui a nossa live. Fiquem ligados aí nas próximas, que em breve a gente vai estar junto de novo nessa cadência aí de lives da ETEC Nova Rede. Quero desejar para todo mundo aí
especialmente muita saúde, que vocês fiquem bem, que aguentem firme aí o isolamento. Isso daí em breve vai passar e a gente vai se ver de novo aí nos nossos eventos presenciais, nas nossas reuniões, nos nossos almoços, nas nossas entregas de projeto. Obrigada a todos, beijo e até a próxima, galera. Até mais. Até mais, gente. Tchau.